Vamos comigo lá em João capítulo 21. João capítulo 21. João capítulo 21, seu versículo versículo 8, versículo 9 até o 18. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 9 até o versículo 18. Amém? Vamos achar? Vamos lá? Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 103 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: que és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando fores mais velhos, estenderás as mãos e outro te vestirás e levará para onde não queres. Amém, querido? No versículo 19, só para finalizar esse trecho aí, Jesus ele tem uma explicação que fala: Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Então ele disse: segue-me. Amém, amados? Queridos, o horário já está um pouco avançado, mas a gente vai terminar no horário, prometo para os irmãos. Por isso eu preciso que os irmãos tenham um pouquinho mais de atenção, porquanto a mensagem que Deus vai falar, ela diz muito respeito, querido, às nossas vidas. Então eu queria aqui nessa noite falar um pouco, querido, do João, um pouco do cenário em que João está, em que Pedro, melhor, está envolvido, segundo o Evangelho de João, e fala algumas coisas muito importantes. Então eu tenho aqui minha introdução, eu queria ler, querido, e que diz o seguinte: o título da palavra de hoje é: pastor é aquele que ama as ovelhas de Jesus. Amém? Lembra dos irmãos que pastor necessariamente não é o pastor. Pastor é uma unção pastoral que está sobre a igreja, porque todos nós temos vivido, experimentado a importância do cuidado. Amém, querido? Jesus, querido, se Jesus encontrou-se com os seus discípulos na praia, onde havia preparado um café da manhã para eles. Essa cena toda deve ter trazido fortes memórias a Pedro, no tocante à sua consciência. Sem dúvida, se lembrou daquela primeira pescaria. Irmãos, é importante nós sabermos nessa noite o seguinte: Jesus, ele não faz nada que Jesus Cristo faz é por acaso. Você hoje está aqui nessa igreja, você está aqui hoje porque evidentemente Jesus, ele marcou um encontro com você. Ele trouxe você aqui para que você pudesse evidentemente aprender algumas coisas muito importantes. Amém ou não, querido? Agora, queridos, imagine aqui um cenário.
o Senhor Jesus, ele foi traído por todos os discípulos. Todos os discípulos abandonaram Jesus. O Judas o entregou, se enforcou, mas todos correram, querido, no jardim de Getsemane. Pedro, ele até quis seguir a Jesus, mas o Pedro negou Jesus 3 vezes, como todos nós sabemos do que aconteceu com Pedro. Então, quando Jesus ele volta já pela 3ª vez encontrar com seus discípulos, Jesus ele usa em particular a praia. Por que a praia? Porque Jesus queria trazer a memória, querido, algumas coisas, querido, na mente do Pedro, para que o Pedro pudesse fazer uma reflexão em relação, querido, àqueles momentos traumáticos na vida do Pedro, em que Pedro absolutamente negou Jesus, levando em conta que o Pedro, ele jurou que ele morreria se preciso fosse, por Jesus, amém, queridos? E agora, então, o que o Jesus Cristo faz então? Jesus vai na praia para reproduzir na mente do Pedro. Então, queridos, às vezes a nossa vida é mais ou menos dessa forma. Como? Às vezes, que existem cenários, nossas vidas, circunstâncias, em que o Senhor ele quer reproduzir nas nossas vidas, meios e circunstâncias, para a gente parar um pouco, refletir, para a gente pensar. Por quê? Meus queridos, qual é o casal aqui que não tem problema? Todos têm problema. Todos têm momentos da sua vida que precisa sentar e fazer alguns acertos, precisa refletir, precisa trazer memória, algumas coisas. E não existe nada absolutamente que uma boa conversa não pode ali, evidentemente, trazer uma mudança, trazer um novo rumo, trazer uma nova direção. E aí, querido, tudo termina de uma forma maravilhosa. Mas, irmãos, se uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa que ela não gosta de ceder, que ela não gosta de evidenciar momentos na sua vida para reflexão, ela é uma candidata fadada, querido, a viver o quê? A viver uma vida fracassada. Isso como o quê? Como um profissional, como um empresário, como esposo, como esposa, como filho, em todos os lugares, não é isso? Hoje, por exemplo, profissionalmente, a gente vive hoje uma exigência tão grande do mercado, que hoje não basta a pessoa. Antigamente a pessoa tinha um curso técnico, a pessoa era bem preparada. Hoje a pessoa precisa ter 2, 3, 4 cursos técnicos para preencher, muitas vezes, a necessidade, para ele ir para uma empresa, ele conseguir almejar ali a sua vida. Agora o Pedro, querido, Jesus ele traz o Pedro para onde? Para a beira da praia. Porque na beira da praia, o Pedro ali num churrasquinho de peixe, querido, tudo preparado ali, Jesus ele queria subtrair do coração de Pedro ali a sua memória, o Pedro lembrar, querido, e de algumas coisas boas, e do Pedro também lembrar o quanto que ele tinha sido vulnerável, querido, quando ele disse lá: Jesus, ainda que todos aqui te neguem, eu vou te seguir até a morte. E Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o Pedro negou Jesus. E agora nós temos aqui um Pedro que falou e não cumpriu, um Pedro que quebrou todas as suas iniciativas, todas as suas palavras. E agora Jesus especialmente vai fazer o quê? Vai tratar com Pedro. Então o Pedro está onde, querido? À beira da praia. Agora, querido, é interessante isso, sabe por quê? Porque foi exatamente na beira da praia que o Pedro recebeu o convite para seguir Jesus. Olha lá em Lucas, vão lá comigo, Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Versículo 1 a seguir. Vamos aí comigo, por favor, querida. Lucas capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aí. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia, sentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram-se uma quantidade de peixe tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois o espanto se apoderar dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De tal modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus: não temas, que de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o quê? E seguiram a Jesus. Amém ou não? Quando Jesus ele vai tratar com Pedro, depois que Pedro evidentemente tinha quebrado todas as suas falas, todos os seus votos, todas as suas alianças com Deus, Jesus ele cria um cenário na vida do Pedro que pudesse fazer o quê? O Pedro refletir a respeito de algumas coisas. E a nossa vida, amados, presta atenção, vou falar uma coisa para você. A gente não pode tomar decisão sem fazer antes uma reflexão. Não é assim? Se você de repente está irado com a sua esposa, ou vice-versa, está irado com a sua esposa, aí você chega lá e fala: escuta, eu quero a separação. Eu quero a separação. Não pode ser assim. Você tem que parar um pouco. Não é? Lembra o dia que você conheceu ele, era um príncipe, agora virou um sapo. Tudo bem. Tudo bem. Virou um sapo espinhudo. Brincadeira. Mas, irmãos, você tem que refletir a respeito de algumas coisas, tudo que aconteceu na vida. Por quê, irmãos? Porque às vezes, irmãos, o casamento se desgasta muito, e às vezes a pessoa pensa que o culpado é o outro, e o culpado é ela mesma. Às vezes, irmãos, o casamento, ele começa a ter algumas interferências de família, algumas interferências, querido, extra no casamento, isso aí prejudica. Então chega uma hora que tem que ser tomada uma decisão em relação a tudo isso. Queridos, é da mesma forma lá no trabalho. Você chega no trabalho, aí você chega no trabalho e fala assim: puxa vida, eu não quero mais trabalhar nessa empresa aqui. Você chega lá e fala para o cara: escuta, me dá conta. Não, você tem que refletir a respeito do seu trabalho, as suas obrigações, o que você vai fazer, se você sair da empresa, qual o serviço que você vai fazer, o que você vai exercer a partir de agora. Aí você tem que se preparar, fazer um curso. Por quê? Se de repente você sai da empresa, e aí você vai fazer o quê? Quantas pessoas saem da empresa e se arrependem? Eu fui um. Eu casei, minha esposa falou assim: você não vai mais soldar, essa solda está matando você. Eu falei: é verdade, está me matando. Eu fui lá na empresa 9 anos, irmãos, eu fui mandado embora. E nós gastamos 9 anos, o tempo de 9 anos em 30 dias eu com ela. Fomos para São Paulo, querido. Nós comia nos melhores restaurantes. 30 dias acabou o dinheiro dos dois jovenzinhos recém-casados. E depois, irmão, meu irmão, quanto serviço eu fui atrás. E cadê o serviço? Eu quis ser soldador de novo, não teve mais jeito, querido. Então, o que arremete a vida da gente quando você busca uma melhora? É você refletir, fazer uma reflexão. Você não pode jogar tantos anos de casamento embora por causa de uma coisa simples. Você não pode sair de uma empresa por causa de uma coisa tão simples. E aí, então, Jesus, da mesma forma, nas questões espirituais, ele chama o Pedro, porque ele queria, na praia, criar circunstâncias aonde arremetesse a vida do Pedro a fazer o quê? A fazer um balanço, a fazer uma reflexão da sua vida, desde o dia em que Pedro foi, e o Pedro aceitou Jesus, aceitou seguir Jesus, lá na praia, irmãos.
O Pedro emprestou o barco para Jesus. Por quê, querido? A multidão veio vindo. E Jesus, ele foi afastando. Aí chegou dentro da água. Jesus ia ter que andar sobre as águas. Aí Jesus está aqui afastando. O mar batendo nas costas dele. A multidão vindo. Aí Jesus falou assim: traz o barco. Trouxeram o barco, ele subiu ali. O púlpito, querido, veio disso. Veio lá, daquela proa do barco, aquela parte mais alta. Aí Jesus subiu naquela parte mais alta do barco e começou a ensinar toda aquela multidão. E o barco era de quem? Era do Pedro. Aí quando Pedro terminou Jesus de ministrar, Jesus falou assim: puxa vida, esses meninos me serviram, né? Aí Jesus falou assim: escuta, faz o seguinte, avança um pouco com o barco e joga a rede. Aí o Pedro falou assim: Senhor, a noite inteira nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. A hora que o Pedro foi soltando a rede assim, que é um carretelzão, e vai soltando aquela rede, toda a rede ficou cheinha de peixe. Chamou os barcos todos vizinhos, e todos os barcos veio a pique, cheio de peixe, querido. Foi a pesca maravilhosa de Lucas 5. Quando chegou lá na praia, Jesus deu tantos peixes, e que o Pedro poderia dizer assim: puxa vida, isso deu uma alavancada na minha empresa de pesca. Aí Jesus vira para eles e fala assim: escuta, vem e me segue. O que eles fizeram? Abandonaram tudo, e foram seguir Jesus. E agora, queridos, nós estamos vivendo lá uma parte, querido, na vida do Pedro, em que tudo se resume, querido, numa palavra. Qual a palavra que se resume isso que eu estou dizendo para os irmãos? Não importa do jeito que você começa, mas é importante você começar. Agora, para Deus, o importante, sabe o que é? É como termina. Imagina, querido, o Pedro começou tão bem, renunciou seu barco, renunciou tudo, os seus companheiros renunciaram tudo para seguir Jesus, e agora, querido, eles iam terminar como? Negando a Jesus? Longe de Jesus? Não, Jesus cria o cenário, Jesus cria a circunstância, e Jesus traz o quê? E Jesus traz o Pedro de volta para aquela reflexão, para que o Pedro pudesse analisar o seguinte: eu comecei tão bem, eu andei tão bem com Jesus, mas eu neguei Jesus. Eu falei certa vez que Jesus tinha demônio, ele mandou o demônio embora de mim, e agora eu disse para Jesus que eu ia seguir ele até a morte, e agora eu neguei Jesus. A reflexão de Pedro traz essa perspectiva. Foi importante você ter começado, mas o mais importante para você diante de Deus é como você vai terminar. Como você vê isso na sua vida? Como que você vê isso na sua vida? Andar com Jesus, viver com Jesus, e depois no final, por causa de algo, por causa de uma circunstância, por causa de um boato, por causa de alguém, por causa de uma fala, por causa de uma circunstância, vai abandonar? Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Não é importante, desculpa, sim, você começar. Mas depois que você começou, não é mais importante como você começou. Dali por diante vai ser importante como você vai terminar. Você casou, querido? Deus abençoou o seu casamento? Agora, querido, queira ou não, o abacaxi é seu. Já era. É verdade, escutei uma verdade aí, que você vai dormir para fora hoje, filho. É uma realidade, irmãos. E eu não posso, que o dia lá que a minha esposa está de briga comigo, eu estou de briga com ela, eu não posso jogar tudo por alto por conta disso. Por quê, querido? Eu comecei junto com ela faz 30 anos. Ufa, glória a Deus. E vamos viver mais 20, 30, se Deus quiser. É assim que faz parte, é uma decisão. Agora, queridos, Jesus, ele faz o quê? Então, ele traz o Pedro para o cenário. Qual o cenário?
para o cenário da reflexão, talvez por ocasião em que Jesus alimentou os 5.000 com pão e peixe, segundo João 6, também foi numa praia. Talvez ali, como lá em João 6, Jesus alimentou 5.000 homens na praia. Talvez também Jesus estava querendo reflexão do Pedro, e que o Pedro pudesse analisar e pensar: puxa vida, Jesus alimentou 5.000 homens, ele multiplicou os pães e os peixes. Por quê? Porque ele precisava refletir. Sabe por quê? Porque ele ia passar agora por um teste, querido. Amém ou não? Foi no final desse último acontecimento que Pedro fez a confissão explícita de fé em Jesus, que foi aonde? Lá em João 6, do versículo 66 ao 71. Vamos ver lá a confissão de Pedro, que vocês sabem. Nós ministramos algum dia atrás. João 6, do versículo 66 até o 71, onde Pedro diz, ainda que... onde Pedro fala assim: para onde eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? João 6, versículos 66 ao 71. Vamos aí comigo. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém, querido? Olha o que Pedro disse aqui: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu vou seguir o Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Essa confissão aqui na vida de Pedro, querido, foi algo maravilhoso. E Jesus evidentemente trouxe o Pedro para um cenário de beira de praia, para que o Pedro pudesse, querido, refletir a respeito da vida dele, e que ele pudesse, evidentemente, querido, colocar tudo na balança. Tudo na balança. Nós não podemos, querido, ser volúveis, querido, ao ponto de, por uma coisa, nós jogarmos tudo para o alto. Não existe possibilidade, querido, de você jogar tudo fora. Agora, queridos, venhamos e convenhamos, o Pedro era uma pessoa que ele tinha absolutamente pisado na bola. Ele tinha pisado na bola com Jesus. Ele tinha negado Jesus, irmãos, 3 vezes. Mas Jesus continuava no encalço de Pedro, querido. As brasas na areia provavelmente lembravam do braseiro junto ao qual havia o Pedro negado ao Senhor. Lá em João 18, 18 e 17. Vamos lá, querido, João 18. João 18, 17 e 18. João 18, 17 e 18. Amém ou não? Olha o que diz aí João 18, 17. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu Pedro: não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, o quê? Aquecendo-se. Imagina o Pedro na beira da praia, refletindo quando ele aceitou Jesus, refletindo quando multiplicou o pão, refletindo quando ele tinha feito a sua confissão. E agora o Pedro lembrando, querido, daquela bendita fogueira, querido. Aquela bendita fogueira. Queridos, deixa eu dar um parênteses aqui. Às vezes sai pergunta no rádio assim: aonde foi que a porteira falou? É esse versículo 17 aí, viu? Aonde foi que a porteira falou, tá?
Vocês leram aí? Entenderam o que eu falei para vocês? Às vezes parece umas perguntas, vamos dar um parênteses aqui. O que é que diz o versículo 17? A porteira, tá bom? A porteira não é porteira não, tá? É uma mulher que ficava na portaria, então poderia ser o porteiro, mas como é mulher, então era a porteira. Ela chegou e perguntou: Pedro, você é um deles? Aí Pedro falou assim: de jeito nenhum, eu não sou um deles não. Então, querido, Jesus arremete o Pedro agora, num momento da vida dele, e que ele reflete o dia que ele veio na igreja, o dia em que ele, querido, confessou, um dia em que ele viu o milagre, um dia que ele teve a sua vida revelada nas mãos de Jesus, e Jesus leva o Pedro também para onde? Para o momento em que Pedro negou a Jesus, para que Pedro pudesse entender que nenhuma frustração, que nenhuma decepção ia fazer Jesus abrir mão dele, meus amados. Então nós temos que ter sobre as nossas vidas essas convicções, amém ou não? Queridos, eu queria falar nessa noite aqui também, não sei se vai dar tempo de explicar todas elas, mas no Evangelho de João existem 3 convites importantes, querido, e que nós precisamos aprender. Há 3 convites que se destacam no Evangelho de João. O primeiro convite, sabe qual que é? Vinde e vê, que está, querido, aí, exatamente em João capítulo 1, versículo 39. Vamos lá comigo, querido. Falando de uma reflexão e que Jesus estava submetendo Pedro. 1:39. Que Jesus exatamente está falando com André e Simão Pedro. Olha aí, querido, o primeiro convite, 1:39, que está escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: vinde e vê. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Amém ou não, querido? Primeiro convite importante do João é vinde e vê. O segundo convite importante é: venha a mim e beba. João, capítulo 7, versículo 37. Obrigado, Ana. João 7:37, querido, vamos aí comigo. Segundo convite importante, querido, que o Evangelho de João fala. João 7:37, querido, é o outro versículo, querido, importante aí. Precisamos aprender. Segundo convite, o primeiro é vinde e vede. O segundo é venha a mim e beba. João 7:37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém ou não, queridos? E o terceiro convite é: vinde e comei, que está lá em João, capítulo 21, versículo 12, querido. Que é um dos que nós lemos aqui. 21:12, que diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: e quem és tu? Porque sabia que ele era o Senhor. Amém, amados? Queridos, baseado no que nós estamos falando até agora, quando o amor da parte de Jesus alimenta Pedro, antes de tratar das suas necessidades espirituais, deu a Pedro a oportunidade de se secar, de se aquecer, de se satisfazer a sua fome, de desfrutar a sua comunhão pessoal. Amém? Trata-se de um bom exemplo para nós, ao cuidar do povo de Deus. Sem dúvidas, o espiritual é mais importante do que o físico, mas o cuidado para com o ministério espiritual é importante. Jesus não enfatiza a alma de tal modo a negligenciar o corpo. Queridos, eu estou falando aqui nessa noite de um cenário onde Jesus ele procurou, na vida de Pedro, reconstruir todas as possibilidades para que o Pedro pudesse refletir. Então, vocês observam que Jesus ele trouxe o Pedro para a praia, juntamente com os outros discípulos, mais especificamente para Pedro, para que o Pedro fosse arremetido ao seu passado, e o Pedro começasse a pensar e colocar toda a sua trajetória diante de Jesus, para que o Pedro ele pudesse realmente, querido, viver aquele momento ali diante de Jesus. Sabe por quê, querido?
A cura, o perdão, é algo que tem que vir, querido, de dentro para fora, através do amor de Jesus. Por quê, amado? Se uma pessoa ela vive dentro da igreja, sobre uma possibilidade, onde ela não se perdoou, automaticamente ela vai ter uma crise de identidade, e ela vai ter uma autoestima tão baixa, que ela vai achar que ela nunca vai conseguir. Então ela fica sempre com aquele sentimento diminutivo, achando que ela não pode. Eu não posso fazer, eu não posso almejar, eu não posso alcançar, eu não tenho condição, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o que acontece? Ela começa sem querer, que ele sabe fazer o quê? Limitar o poder de Deus. Então, queridos, o Satanás, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é especialista em quê? Em tirar de nós aquilo que Deus colocou em nós. Eu sempre repito isso aqui para os irmãos, dando como exemplo, o próprio Jesus. Quando Jesus ele fez o jejum de 40 dias, quem que apareceu para ele? O diabo. E o que o diabo chegou? Qual foi a tentação, as tentações que o diabo trouxe para Jesus? Qual foi a primeira palavra? Qual foi a primeira palavra que o diabo falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. O que o diabo queria com aquilo ali? Se tu és o Filho de Deus. O diabo queria acabar com Jesus ali. E hoje, você acha que o diabo é diferente? O diabo muitas vezes fica falando assim para as pessoas, você não consegue, quem que você acha que você é? Quem que você acha que você é? Você acha que você é alguma coisa? Você não é nada. Então o que o diabo faz? O diabo começa a amarrar as pessoas aonde? No seu próprio limite, nos próprios limites da sua alma, na sua própria capacidade. Irmãos, é muito claro que Jesus Cristo fala através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, se não me engano, Romano, capítulo 1, quem souber me ajuda, onde o Senhor fala assim, que Ele chamou os que não são, Ele chamou os pequenos, Ele chamou, queridos, os desprezíveis deste mundo. Irmãos, Jesus, Ele nunca vai chamar uma pessoa preparada, Ele sempre vai chamar aqueles que não são, para preparar e capacitar aquelas pessoas, porque tudo o que for acontecer na nossa vida, vai acontecer através do poder de Deus, irmãos. Agora, irmãos, é muito importante refletir nessa noite, por exemplo, em cima dessa palavra. Você foi engajado numa igreja, você faz parte de uma igreja que tem um nome profético, que se chama Comunidade Restauração Familiar. Você acha que esse nome da igreja veio da onde? Da onde veio o nome da igreja, irmãos? Isso veio, querido, do trono de Deus, porque foi com oração que surgiu esse nome, Comunidade de Restauração de Famílias. Agora, queridos, é isso que Deus quer na tua vida. Deus quer restaurar a sua família, Deus quer trazer a sua família para Ele, Deus quer salvar, Deus quer fazer. Agora o diabo vai ficar, você não consegue, você não tem condição, você é fraco, você é pequeno, você não é culto, você não tem letra, você é iletrado, você não conhece Bíblia. Meus amados, pelo amor de Deus, se Deus precisasse, querido, de pessoas inteligentes, Ele não ia lá pegar pescador, Ele ia lá na faculdade, na escola do Talmidim, ia pegar os camaradas, todo mundo lá, que já sabiam toda a lei, sabiam tudo, ia chamar aquelas pessoas. Ele vai lá pegar os camaradas que foram todos rejeitados, meus queridos, para pegar aquelas pessoas e falar, olha, agora vocês vão ser pescador de homens. Irmãos, essa palavra tem que estar dentro do nosso coração. Por isso que Deus agora, na pessoa bendita de Jesus, leva o Pedro para um ambiente onde o Pedro ia refletir a respeito dele, de Jesus e das suas possibilidades, meus queridos. As suas possibilidades. O nosso limite é o céu. O nosso limite é o céu. Amém ou não? Você sabe, meu querido, que a Bíblia fala que o mundo inteiro ainda, vamos falar de negócio, de empreendimento, de profissionalismo, de emprego, de conquista. Você sabe o que a palavra de Deus disse ou não, queridos? Amém. Obrigado, Celso. 1 Coríntios 1, 27, vamos lá comigo. Coríntios 1, 27. Vamos começar do versículo 25. Amém?
que é que diz aí 1 Coríntios 1:25? Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, amém ou não? E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, amém ou não? Agora o 26, ora irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados, amém? Vou ler de novo, ora irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento, porque Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que não são, e as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele, quando vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, gloria no Senhor. Eu posso ouvir um amém ou não? Sabe por quê, querido? Foi isso que Deus fez com você. Agora, por que o diabo quer tirar você da comunhão? Por que o diabo quer tirar você da igreja, da presença de Deus? Para atrasar, querido, a sua vida, para acabar com a tua vida, para atrasar você, para você perder, querido, tudo o que está sendo construído através da fé, através de uma postura, através de um propósito diante de Deus, meus amados. É isso que o diabo quer, tirar você da presença de Deus. É isso que ele quer. Não quer que você leve em conta o período, não quer que você leve em conta quando Deus te chamou, o que Deus fez com você, o que Deus fez na sua vida, na vida da sua família. O diabo quer que você esqueça tudo isso. Assim como o diabo queria, mas Jesus, ele traz o quê? Ele traz o Pedro para um ambiente onde o Pedro fosse parar, e o Pedro fosse, sabe fazer o quê? Refletir, reflexão na vida de Pedro. Deixa eu correr aqui. Pedro, os seus já haviam, Pedro e os seus discípulos, querido, já haviam se encontrado em particular, e sem dúvidas assim tratado do pecado de Pedro. Eu não vou nem pedir para você ler, querido, a hora não espera, mas Lucas capítulo 24, 34, fala que Jesus já tinha encontrado com Pedro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, fala que Jesus já tinha encontrado com Pedro. Porém, uma vez que Pedro negou a Jesus publicamente, para Jesus era importante que fosse restaurado em público o pecado só de ser tratado, na medida em que ele é conhecido. Os pecados em particular devem ser confessados em particular, mas os pecados públicos devem ser confessados em público. Uma vez que Pedro negava Jesus 3 vezes, Jesus 3 vezes faz perguntas pessoais. Também o encorajou, dando-lhe uma comissão tripla, e restaurou o seu ministério. O elemento chave é o amor de Pedro. E esse também deve ser o elemento central hoje na nossa vida. O amor, mas que Jesus se referia quando perguntou ao Pedro, como diz aqui, querido, no versículo 15: Pedro, você me ama mais do que os outros? Por quê, querido? Olha se tem cabimento. Versículo 15 de João 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Mais do que a estes? O que Jesus queria com a pergunta de Pedro? Em algum momento, será que Jesus queria que Pedro sobressaísse pelos seus? Não. A cura é completa. Você sabe por quê? Porque o Pedro falou assim lá atrás: ó Jesus, que eu te falar uma coisa aqui, ainda que todos aqui te neguem, eu não vou negar.
Aí Jesus faz a pergunta para Pedro: você ama eu mais do que eles? Irmãos, todo o cenário aqui é para Jesus curar o Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus publicamente. E como diz aqui, querido, na minha preparação aqui, Jesus ia agora tratar de Pedro, sabe aonde? Publicamente. Todos os discípulos estão ali, os 11 estão ali. E Jesus agora, ele expõe a ferida do Pedro. Mas, irmão, você sabe por que tem amor em tudo isso aqui? Porque junto com a exposição da ferida de Pedro, Jesus, ele quer perdoar, quer restaurar Pedro. Jesus também coloca um ministério na vida de Pedro. Qual que é? Tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Então Jesus fala assim: então se você me ama, você faz o quê? Você vai e apacenta o quê? As minhas ovelhas. Queridos, existe uma classificação na palavra de Deus. Cordeiros é ovelhas novas, e ovelhas é ovelhas mais velhas, ovelhas formadas. Cordeiro ainda é novinho. Então Jesus, ele usa aqui o que? Esse termo ovelha. Por quê? Porque esse termo ovelha aqui era para que Pedro realmente cuidasse dos discípulos, cuidasse de tudo aquilo que Deus ia colocar. Então Deus traz o Pedro ali para um cenário de reflexão. Por quê, querido? Porque a restauração de Pedro, ela tinha que ser lá de dentro. Lá de dentro ela tinha que ser a restauração de Pedro. E o interessante, que ele sabe qual que é o interessante aqui? É que apesar dos seus defeitos e falhas, Pedro amava verdadeiramente o Senhor e não tinha vergonha de reconhecer esse amor. Por certo, os outros homens estavam ouvindo esse diálogo e sendo ministrado por suas palavras, pois também haviam faltado com o Senhor depois de se gabar da sua devoção. Pedro já havia confessado o seu pecado e sido perdoado. Agora estava sendo restaurado ao apostolado e à liderança da igreja, como aconteceu no Ato dos Apóstolos, meus amados. Por isso, o que Deus traz Pedro para um cenário de reflexão era para que Pedro pudesse entender que aquele amor, querido, aquele amor que faltou na vida do Pedro, aquele amor que o Pedro jurou que ia ter, aquele amor que o Pedro jurou que ia ali derramar diante de Jesus, era um amor, querido, que era um amor vago, que era um amor vazio. Por quê? Era um amor sem direção. Você sabe o que é um amor sem direção ou não? Você sabe o que eu quero dizer com amor sem direção? O amor sem direção é você amar as pessoas. É você amar Deus, desculpa, não amar as pessoas. O amor sem direção é você amar Deus sem amar as pessoas. O amor sem direção, sem egoísta, é você olhar para Deus e preocupar só com as coisas que você tem, só com as coisas que você almeja. O Pedro amou a Deus verdadeiramente, queridos, desde o momento em que Pedro aceitou Jesus. O Pedro amou Jesus pelos 3 anos, fez confissão. Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E ele foi bem-aventurado por conta disso. O Pedro, querido, quando Jesus passou uma crise no ministério, Jesus tinha 70 discípulos, lá em João 6, capítulo 6, versículo 60, todos foram embora, ficou Pedro e mais os outros 11. O Pedro amava Jesus, mas o problema do amor do Pedro, que era um amor, que ele amava Jesus, mas era um amor vazio. O que é um amor vazio? É uma pessoa que ele chega diante de Deus e ele fala: Deus, eu te amo. Meu amado, isso é um amor vazio. Você sabe por quê? Para você amar Jesus, você tem que amar o teu próximo. Não tem como você amar Jesus se você não amar as pessoas. Se você não amar as pessoas, o seu amor é vazio. Por isso que Jesus estava restaurando Pedro agora no amor. Qual a restauração? Você me ama? Pedro falou: eu te amo. Então você faz o quê? O que você faz, Pedro? O que você faz, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? O Pedro falou a palavra:
tu sabes que eu te amo. Jesus falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Meu querido, amar Jesus, igual Pedro amou aqui, todos amaram. Os 70 que abandonou, os outros 11 que traiu, o Judas que entregou ele, todos amou Jesus aqui, querido, todos amou Jesus. O Pedro amou Jesus, mas Jesus Cristo vem e fala: você me ama, então apacenta. Então se preocupa com o próximo, se preocupa com as pessoas, se preocupa com as vidas, se preocupa com as pessoas. Aí o que acontece a partir daqui, meus queridos? O que acontece a partir daqui na vida do Pedro? O Pedro sai dali, querido, tão restaurado, tão restituído, porque no cenário, na convicção do Pedro, ele lembrou que ele estava desde o princípio, que Deus tinha um propósito na vida dele desde o princípio. Quantos anos você tem que você está na comunidade? Quanto tempo que você está na comunidade, meu querido? Quantos dias faz que você está na comunidade? Queridos, talvez essa noite você deva responder uma pergunta para você mesmo: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim aqui? E talvez nessa noite Deus vai responder no teu coração. O teu amor não pode ser um amor vazio. O teu amor tem que ser um amor que é demonstrado, tem que ser um amor de entrega. Pedro, se você me ama, então você apacenta. Meus irmãos, aquele Pedro que negou Jesus foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha que foi fácil isso? Desculpe, irmãos. Você acha que foi fácil isso? Pedro ser crucificado igual a Jesus, de cabeça para baixo? Irmãos, o dia que prenderam Pedro, irmãos, a igreja estava orando, Atos dos Apóstolos, a igreja estava orando: Deus, solta, Deus, salva o Pedro. Queridos, o Pedro estava na prisão, chegou um anjo lá, querido, o anjo destrancou a prisão, e o Pedro saiu andando, e foi embora. E o Pedro saiu, quando o Pedro estava longe da prisão, lá no meio da rua, o anjo foi para um lado, o Pedro foi para o outro, o Pedro correu. Quando o Pedro chegou lá, o Pedro bateu na casa, saiu uma jovenzinha, e viu que era Pedro, fechou de novo, achou que era um fantasma, e foi lá falar para os irmãos: Pedro está aí fora, o Pedro está aí fora. Quando for lá, abriu, Pedro entrou, todo mundo feliz, porque o Pedro estava solto, e o Pedro começou a glorificar a Deus, e ele começou a falar assim: ó, glória a Deus, eu fui perseguido, e eu fui preso, por amor a meu Jesus Cristo. Ele começou a se sentir igualzinho a Jesus Cristo. Por isso que eu falei no começo do culto aqui, querido: se o mundo vos odeia, o mundo odiou a mim primeiro, Jesus está dizendo. Agora, irmãos, se nós não incomodarmos o mundo, se você não incomodar, querido, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua postura, com a sua convicção, meus irmãos, a vida passa a perder o sentido. Passa a perder o sentido. Se nós somos pessoas normais, a nossa vida passa a perder o sentido. Queridos, olha aqui para mim. Eu não quero que você seja um fanático. Eu não quero levar você ao fanatismo. Não. Eu quero que você nessa noite saia daqui com uma identidade. Uma identidade. Eu quero que você saia daqui. Eu quero que você saia com uma identidade aqui, ó. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. E eu quero que você saia daqui hoje convicto, querido, de tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus leva Pedro lá para o cenário da beira da praia, para poder restaurar Pedro e dizer: Pedro, tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro, eu te amo, então
apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, como diz aí no versículo 17, perguntou pela terceira vez: Simão Pedro, amas-me? Então entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, querido? Que nessa noite o amor de Deus ele tinha trazido algo para o teu coração. E que nessa noite você sinta, querido, realmente a necessidade, até mesmo no meio da tua família, de você realmente viver esse grande desafio que foi proposto hoje em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra.